boa noite. Vamos iniciar mais uma aula? Vamos que vamos. Hoje, atendendo aos pedidos que vocês fizeram na nossa última aula, vamos estar falando hoje sobre ferida operatória, sobre curativo. Vocês pediram? Eu trouxe. Tá bom? Então, hoje a gente vai estar falando um pouquinho sobre ferida operatória. Quais os cuidados de enfermagem? O que é uma ferida operatória? Quais são os tipos de curativos que existem? O que a gente pode estar utilizando nesse curativo na ferida operatória? Este material, eu retirei a aula de hoje do material da professora Renata Cristina de Campos Pereira Silveira, da Faculdade de Enfermagem de Ribeirão Preto. Tá? Ela tem um material muito bom. E eu sempre trago referências quando eu pego o material como base de pesquisa, tá bom? Isso é importante, senão configura plágio. Então, eu fiz em cima do material desta professora, material muito bom. E, claro, adicionei algumas coisinhas minhas também, mas a base em si da aula é desta professora, doutora Renata Cristina de Campos Pereira Silveira. Mas hoje, a professora Natália Rios de Paiva Araújo. Rios Coelho, faltou Coelho aí, o nome é tão grande, né? Então, vamos lá. Já deu tempo de vocês entrarem. O pessoal está entrando, né, ainda. Mas vamos iniciar para a gente não perder mais tempo, tá bom? Então, pessoal, ferida operatória. O que é uma ferida operatória, não é isso? Antes de a gente entender o que é uma ferida operatória, vamos relembrar a estrutura da pele, a anatomia. Este material está disponível no link já, tá? Gente, é o mesmo link, ok? O mesmo link, sempre. Eu só estou acrescentando material neste link. Então, quem já tem o link, é só clicar lá que vai estar o material, tá bom? O link é compartilhável. E quem não tem ainda, só me mandar mensagem no Instagram, no e-mail, que eu estou respondendo vocês, tá bom? Então, solicite no direct do Instagram ou no e-mail, e aí a gente vai estar, eu vou estar compartilhando com vocês o link, para quem não tem ainda, tá bom? Quem já tem o link, é o mesmo link, não muda, ok? Então, eu tô rindo aqui para a câmera, né, esperando vocês estarem aí, vendo meu sorriso e rindo comigo também. Então, só um minutinho, peraí. Voltei. Só um pequeno imprevisto, mas já abri a câmera de novo, tá bom? Então, como eu estava falando, eu estou sorrindo aqui para vocês na expectativa de que vocês estejam me vendo, né? Claro. E também sorrindo comigo. Eu sou assim, quando o professor sorri para mim, né? Ou quando alguém que eu esteja assistindo sorri, eu dou um sorriso de volta. Então, quando eu sorrio para vocês, espero que vocês também estejam sorrindo para mim, mesmo eu não vendo vocês, tá bom? Mas não me deixe sozinha, não me deixe no vácuo. Voltando aqui, pessoal. Antes de eu falar de ferida operatória, eu preciso entender o que é a pele, a anatomia. Eu tenho que voltar. Não tem como, gente. Eu ministro anatomia. Eu sou professora de anatomia. Na teoria e na prática, né? Nesse semestre eu estou com os alunos no laboratório e eu sempre falo para eles, anatomia é base. Anatomia é base. Você precisa entender e compreender a anatomia. Eu sei que eu tenho alunos aqui hoje comigo que foram meus alunos de anatomia, presencialmente. Então, é necessário eu ter a base de anatomia. E um dos pontos que a gente aprende em anatomia está relacionado à pele, né? E aí vamos relembrar como que é a estrutura da pele. A pele é o nosso maior órgão.
E ela tem são três estruturas que compõem ela. Mais precisamente, duas vamos estar falando hoje, que é a epiderme e a derme. A terceira estrutura é a hipoderme, que é o tecido subcutâneo. É importante a gente lembrar que a epiderme é o epitélio queratinizado, ou seja, ela tem queratina, é a parte mais superficial. E a derme é uma parte mais profunda. Então, vamos ver. O que olha essa imagem, né? A anatomia da epiderme. A epiderme, ela é avascular. O que é isso? Ela não tem vascularização. Sabe quando você passa o dedo numa folha de papel e corta? Não sai uma gota de sangue, mas dói pra caramba. Quando qualquer corte na pele, né, que você tenha e não teve sangramento, significa que atingiu somente a epiderme. Ela é uma camada mais superficial, ela não tem nenhum vaso, ela é avascular. Então, quando eu tenho uma lesão na pele que não rompeu, né, vasos, não teve nenhuma ruptura, eu estou na epiderme. Agora, quando tem sangramento, já atingiu a derme. Olhe bem aqui, olhe como essa estrutura nós observamos. Temos a hipoderme, a parte aqui mais embaixo, mais superficial, perdão, mais profunda. Olha a espessura da derme. A derme, ela tem vários vasos, olhe bem ela aqui, ó, a quantidade de vasos. A derme tem bastante vasos, tem várias terminações nervosas. Olha a quantidade de terminações nervosas. Enquanto a epiderme, se você olhar aqui, ela não tem nenhum vaso. Ela tem os pelos, né? Extremidades dos pelos, tem poros, né? Que nós temos glândula sudorípara e tem esse poro que vai eliminar o suor. Então, a derme é uma camada mais densa. Ela é rica em fibras de colágenos, enquanto a epiderme é rica em queratina, a parte queratinizada, né? É uma parte mais superficial. E a derme, ela já é uma região rica em vasos sanguíneos, rica em glândulas, rica em componentes que a epiderme não tem. Né? É importante lembrar que o colágeno que nós temos na derme é o que vai determinar, né, o aparecimento de rugas, né, o afundamento dessa pele e tudo mais. E as fibras de colágeno, né, vai determinar a tensão e como vai estar as rugas na pele. Então, as nossas rugas têm a ver com a densidade, o que a nossa derme tem. E aqui, mais uma imagem, ó, importante, para vocês verem, essa imagem aqui é linda, eu acho ela linda. Nós temos aqui a epiderme, olha bem a estrutura da epiderme. A epiderme não tem vaso, você vê que ela tem terminações nervosas, olha aqui, ó. Por isso que dói muito. Nós temos sensações nervosas, né? Muito aquele sentido, né? Que a gente fala flor da pele, né? Quando a gente tem uma sensação, sensibilidade ao toque, né? A epiderme ela é bem sensível, né? O toque, o tato. Então, por isso que nós sentimos tanto pela epiderme. Quanto mais profundo for a lesão, menos dor a gente vai sentir. Quanto mais superficial, maior a dor. Por quê? Quanto mais profundo for, eu estou quebrando as cadeias, né? Quebrando as terminações nervosas. Agora, quanto mais superficial, mais eu atinjo as terminações nervosas. Então, a sensibilidade vai ser maior quando for mais superficial. Então, relembramos um pouco da anatomia da pele, ok? Epiderme, derme, e aí, ó, só para lembrar, nós temos aqui a hipoderme. A hipoderme é o tecido subcutâneo, é a parte da gordura, o tecido adiposo. Nele, nós encontramos vasos sanguíneos também, mas observe que já nós não temos tantas terminações nervosas como nós temos na epiderme. Então, elas vão diminuindo. Outra imagem aqui mostra bem, ó. Nós temos aqui músculos que vão estar responsáveis pela questão do pelo, é o músculo eretor do pelo, ele mantém, né, o pelo ereto.
Olha as fibras de colágenos que mantêm a densidade da pele. E observe aqui, ó, logo abaixo da hipoderme vai ter vasos sanguíneos superficiais também, tá? E logo abaixo nós teremos, né, parte do músculo. Então, tem a fáscia muscular e tem o músculo. Quando se tem uma lesão que chega até o músculo, significa que essa lesão destruiu a epiderme, destruiu a derme, destruiu a tela subcutânea, né, que é o tecido adiposo, né, o tecido subcutâneo, e atingiu ó, o músculo. Olha a quantidade de estruturas que foram destruídas. E o que é, então? Agora que eu já sei o que é uma pele, a estrutura da pele, o que vem a ser a ferida, né? O que é a ferida em si? O conceito de ferida no geral. Ferida é qualquer ruptura da pele provocada por agente físico, químico ou biológico, podendo envolver estruturas superficiais ou profundas. Então, ferida é qualquer lesão na pele que pode ter um agente físico, por exemplo, um bisturi, uma faca, algo físico, ou algo químico. Pode ser um ácido, pode levar a uma ferida, né? Ou algo biológico, né? Um protozoário, um micro-organismo, uma bactéria que pode levar a uma ferida. E pode ser superficial, somente ali, na parte da epiderme ou derme, ou pode ser mais profundo e atingir até o músculo, ou muitas vezes até o osso. Então, esse é o conceito de ferida. E o que vem a ser a ferida operatória? A ferida operatória é aquela ferida que é resultante de uma incisão cirúrgica, ou seja, de um corte. Ela é intencional. A ferida operatória ela teve a finalidade de quê? Promover o acesso a uma região que foi operada. Então, a ferida operatória vai ser uma porta de entrada para atingir, né, o objetivo, aquela área operada. Então, a ferida operatória ela vai existir em qualquer procedimento que tenha necessidade de uma incisão cirúrgica. E como se dá o fechamento da ferida operatória? Nós vimos, né, nas outras aulas, que a incisão, né, a diérese, né, que é a parte quando vai estar abrindo ali o paciente, né, fazendo a abertura, a incisão cirúrgica, ela vai ocorrer, né, naturalmente ali com o cirurgião. Mas e depois? Como vai fechar essa ferida operatória, né? Porque se teve uma incisão, logo tornou-se uma ferida, porque ele, para ter incisão, ele teve que romper todas as camadas da pele, até chegar naquele órgão ou no local que ele precisava chegar. Então, ele rompeu ali, né, camadas da estrutura da pele e em algumas situações teve também que ter abertura da parte muscular, por exemplo, cirurgias na região abdominal, ele teve também que fazer uma incisão também na parte muscular também, até chegar no órgão especificamente. E agora, como vai ser este fechamento? Quem vai determinar o fechamento, né, vai ser o cirurgião. O cirurgião vai determinar como será o fechamento. A depender do quê? Da quantidade da perda de tecido, a depender do dano que foi causado naquele tecido, se teve contaminação ou não, e o histórico do paciente. Então, quem decide, quem determina o fechamento da incisão cirúrgica, da ferida operatória, vai ser o cirurgião, o médico cirurgião. E aí ele vai determinar qual é o tipo, né? Qual o método utilizado para esse fechamento. Existem alguns, vamos conhecer um pouquinho, antes de eu falar do curativo. Por quê? Nós temos que primeiro saber como essa ferida operatória foi fechada, não é isso? Então, eu tenho que saber quais são os meios de fechamento. Existem os fios de sutura, que são os mais conhecidos. Alguns são absorvíveis, né, pelo corpo, o corpo absorve. Outros, né, precisam ser retirados. Então, vai depender também. Tem os grampos cirúrgicos,
que vão fazer essa aproximação das extremidades. Tem os clipes cirúrgicos também, então tem os grampos, tem os clipes e tem os fios de sutura. Tem as tiras de fechamento, que vão fazer também esse fechamento, e tem a cola cirúrgica, que é muito utilizada em cirurgias plásticas, a cola cirúrgica. Então, são alguns dos tipos de fechamento da ferida operatória. Os fios de sutura que são absorvíveis ou não absorvíveis. Os absorvíveis, né, o simples, o cromado, são os fios, né, geralmente utilizados na parte interna, que vão realizar as suturas internas dos órgãos, né? A parte mais interna. Então, são aqueles fios que vão ser absorvidos pelo corpo. O corpo vai absorver, ele não vai precisar retirar. E tem uns fios que não são absorvíveis, né? Exemplo, o fio de nylon, de algodão, né? Os fios de grampos, de aço também, são aqueles fios que com 5, 7, 10, 15 dias, dependendo de qual for a sutura, de qual for a posição médica, ele terá que voltar ao consultório para a retirada dos pontos, ou seja, os pontos não vão ser absorvidos pelo corpo, eles vão precisar, ou eles vão sair, né, cair, ou sair ou cair, né, que ele pode soltar, ou, né, na maioria das vezes, é necessário que ele vá à unidade de saúde, ou ao hospital, ou à clínica, para a retirada do ponto. Quem retira o ponto? O enfermeiro, tá? Eu vou mostrar já já um vídeo de como retirar os pontos, para vocês verem. É uma coisa mais simples. O ponto, ele tem um nó, olha aqui a imagem, ó. Tá vendo esse nozinho aqui do ponto? Como que vai retirar este ponto, né? Tem um nozinho. Com uma pinça, você vai puxar uma dessas pontinhas do ponto, né? E vai mexer um pouquinho. Ao mexer, puxar com a pinça, com o bisturi, você vai cortar uma das perninhas do ponto, do nó, do ponto que foi dado ali, né? Da sutura, abaixo desse nó. E aí você vai cortou uma das perninhas abaixo do nó, você retira o ponto. Por que eu não posso cortar as duas? Porque ao cortar as duas, eu posso deixar estruturas, né, de nylon dentro do organismo da pessoa. Então, eu tenho que... E toda vez que eu retirar esse ponto, eu tenho que colocar ele numa gase para eu contar quantos pontos foram retirados. Retirada de ponto é um negócio mais simples que existe, mas eu vou mostrar para vocês um vídeo depois. E eu tenho certeza que na prática vocês vão aprender também. Os fios absorvíveis aqui, né, de polidixassone, são os fios que vão estar sendo absorvidos, algumas marcas, né, que o corpo vai absorver. Aqui também. E temos algumas agulhas, né, que vão utilizar para essa sutura, né? Quem escolhe também vai ser quem vai estar dando o ponto, né? São agulhas que vão ter triangular, cilíndricas, né? Então, as agulhas que vão ajudar, né, que vão favorecer este ponto. Os fios de sutura, né? Aqui temos aqui uma agulha, ó, e aqui o fio de sutura. O grampeador, olha como é o grampeador, para fazer o clampeamento, tá? Grampeador circular. O grampeador linear. Aqui também tem o grampeador. Tem um circular e tem um linear, a depender da estrutura a ser grampeada. Tem um grampeador linear articulado, tem um curto, cortante. Aqui são algumas imagens, para vocês verem como eles são, quando estiverem em estágio, centro cirúrgico, vocês visualizarem. E aí nós temos, né, as fases, né, do processo cicatricial, né, que é quando nós vamos estar envolvendo a cicatrização dessas feridas, né? E a gente precisa compreender os períodos, né, de cicatrização de cada ferida. Precisamos saber como essas feridas, né, vão estar sendo ali cicatrizadas, né? Então, precisamos entender e compreender.
Existem algumas fases, então vamos conhecer elas agora. A primeira fase que nós temos dessas feridas, né, operatórias, né, que nós vamos estar vendo o processo cicatricial delas, né, ela pode demorar de 48 a 72 horas. É a fase inicial, né, de cicatrização destas feridas. Então, a gente tem que estar atento sempre a este período, nas primeiras 3 horas ali, né, que vai estar, na verdade, 4 horas, primeiras 4 horas, que vão estar, 4 dias, perdão, né, primeiros 4 dias que vão estar sendo ativados. Vai ocorrer uma ativação do sistema de coagulação neste momento, né? Que é essa primeira fase. Vai ocorrer a formação de fibrina, né? As bordas da ferida vai estar próximas ali para evitar uma invasão de bactérias. Então, a fibrina começa ali a ocupar para evitar que as bactérias possam entrar nessa ferida, tá bom? E também, só um minutinho que travou aqui, gente, peraí. Desculpa, que travou, e aí... Só um minuto. Peraí. Foi. Agora foi. Então, essa primeira fase inflamatória, que é quando a ferida está em processo, né, de cicatrização inicial, a fase inflamatória, ela vai ocorrer, né, nas primeiras 72 horas. Essa fase, ela vai ter uma vedação delicada, né, e pouco resistente. A gente chama, né, que existe uma fase inflamatória, a gente chama de sinais flogísticos. Já ouviram falar dos sinais flogísticos? Quem é meu aluno de patologia, que está aqui presente, já ouviu falar eu explicando isso em sala de aula. E também alunos meus de farmacologia. A fase inflamatória, né, que tem os fatores flogísticos, são sinais de inflamação. Que sinais são esses, né? Dor, calor, rubor, edema. Então, quando vai iniciar a cicatrização, as primeiras 72 horas, existe uma fase inflamatória. Depois, de 5 até 14 dias, tem a fase proliferativa. O que significa? Que vai começar a formar um tecido de granulação. É quando as bordas começam a contrair para se aproximar, né? Existe uma proliferação de células endoteliais. E a fase de maturação aí pode durar meses ou até anos. Existem feridas que demoram, né, em média, para cicatrizar mesmo, para fechar o processo de cicatrização, anos. Exemplo, uma lesão por pressão. Uma lesão por pressão pode demorar, dependendo do grau dessa ferida, dessa lesão, pode demorar até 2 anos para ela cicatrizar totalmente. Então, existe todo um processo. Então, toda ferida passa pela fase inflamatória, tá? Depois passa pela fase proliferativa e depois pela fase de maturação, ok? E aí, este período, né, que existe uma cicatrização, a ferida em si, a lesão, ela tem vários tecidos. Nós temos o tecido, né, mais viável, que é o tecido vivo ali, que é o tecido de granulação. Ele é o tecido mais viável, o melhor tecido. Existe o tecido de fibrina, né, que ele é um tecido que já é inviável, e tem o tecido necrose, que já é uma célula já morta. Então, tem esses tecidos. Vocês vão conhecer mais também em propedêutica e saúde do adulto, quando forem falar de lesões também relacionadas à pele. A fase de maturação, ela pode durar, em média, a gente fala, anos, porque é o momento de fortalecimento e modelagem das fibras de colágeno. Lembra que eu falei que a pele vai rompendo, para uma lesão, né, uma ferida, rompe camadas? Então, para a maturação,
a gente tem aquele ditado, né? A cicatrização começa de fora para dentro. E realmente é. Ela vai fechando por fora, né? Ela vai ter, claro, a aproximação das bordas, né? E muitas vezes essa aproximação ela precisa estar de forma saudável. Então, essa fase de maturação vai remodelar as fibras de colágeno, reorganizar, formando ângulos, né, com as margens da ferida. Começa, né, a reduzir a cicatriz, o tamanho vai diminuindo, ela vai muitas vezes até perdendo, né, e se adequando à cor da pele. Inicialmente, ela vai ficando avermelhada, né, mais intenso até tornar-se, né, e receber toda a melanina natural da pele inicialmente. E como ocorre a cicatrização da ferida operatória? Existe a primeira intenção. Existe três: primeira, segunda, cicatrização de primeira, segunda e terceira intenção. A cicatrização de primeira intenção, ela vai ocorrer da seguinte forma, né? Vai ter uma incisão limpa, olhe bem aqui, ó, uma incisão limpa, um corte limpo. Teve uma sutura precoce e uma cicatriz em linha capilar, ou seja, as bordas elas vão precisar serem aproximadas. Não vai ter contaminação, não vai ter trauma, bem pouquinho trauma e quase nada de secreção. Então, qualquer ferida que ela cicatriza sem contaminação, sem trauma, é uma cicatrização de primeira intenção, ok? Geralmente é quando eu uso uma cicatrização, né, limpa. A de segunda intenção, as bordas, né, não são aproximadas, né? Vai ter o quê? Olhe bem aqui, a ferida, né, com uma irregulação. Vai ocorrer contaminação, ou seja, ó, começa a ter contaminação, e aí vai ter o quê? Se você observar bem, olha a diferença da cicatrização. Vai ter perda tecidual e vai maior tempo de cicatrização. Existe, né, uma lesão aqui que demorou cicatrizar, uma cicatrização de segunda intenção. A de terceira intenção, ela precisa, né, ter uma aproximação das bordas, vai ser mais retardada, vai demorar mais. Tem contaminação intensa, vai ser necessário usar enxerto, tá? E pode ocorrer uma deiscência, ou seja, uma abertura dessa cicatrização. Então, a primeira intenção é limpa, sem contaminação. Aproximou as bordas. A segunda intenção, elas não se aproximam as bordas cirurgicamente, elas vão fechar naturalmente. Muitas vezes, né, vai ter o quê? Perda tecidual, porque quando tem a contaminação, eu não posso fechar ali, né, aquela ferida com uma sutura, porque as bordas precisam estar limpas, íntegras para eu fechar. A terceira intenção já vai demorar ainda mais as bordas fecharem e vai ter contaminação intensa, ok? Aqui, ó, olhem bem a imagem. Primeira intenção, olha a cicatrização. Perfeitinha, bordas limpinhas, ok? Segunda intenção, teve a contaminação, mas aí ela vai fechar naturalmente. As bordas, eu não posso vir aqui e fazer uma sutura. Eu tenho que aguardar essas bordas se aproximarem. Primeira intenção, eu aproximo com sutura. A segunda intenção, eu não posso auxiliar, acelerar o processo aqui. A terceira intenção, olhem bem, era uma sutura que teve uma deiscência, uma abertura da sutura. Aí eu não posso também fazer um fechamento aqui. Olhem bem, as bordas estão maceradas. O que é uma borda macerada? Você observa que as bordas estão destruindo, assim, ó, maceradas, machucadas. É um exemplo de uma borda macerada. Olhe bem essa imagem, segunda intenção. Tá vendo esse tecido vermelhinho aqui? Tá vendo? Tecido vermelho? Esse tecido vermelho é tecido de granulação. É o tecido bom que nós queremos. Nós, enfermeiros, temos, eu falo que feridas, curativo é o cargo-chefe da enfermagem. É a área da enfermagem que o enfermeiro tem que gostar. Perdão, vou reformular. Não é que o enfermeiro tem que gostar. A maioria dos enfermeiros gostam. Eu sou apaixonada por curativo. Eu amo
cuidar, tratar de curativo, né? De ostomias, eu acho muito, é uma área que dá prazer em ver a evolução, não de ver o paciente sofrendo, não é isso, o prazer em ver aquela ferida que você tratou, que você cuidou, evoluindo bem. Isso é muito bom, dá um prazer muito bom, uma satisfação muito boa profissionalmente. Olhem bem, ó, tá vendo essa imagem? Esse vermelhinho aqui, ó. Esse vermelhinho, se eu passar o mouse, esse vermelhinho aqui é o tecido de granulação. Por que que é granulação? Olhem bem a imagem, aproximem bem seu rosto da tela. Não parece uns grânulos, né? Existem uns granulozinhos, são tecido de granulação. É o tecido bom. Eu tenho que ter. Agora, esse tecido amarelado, tá vendo? É fibrina. Esse tecido amarelado aqui, eu não posso ter. Olha essa outra imagem, terceira intenção. Olha a quantidade de fibrina aqui, ó. Olha a diferença desse tecido de granulação. Vermelhinho, né? Bonitinho, rosadinho quase, para este outro aqui. Este outro tecido aqui tem granulação. Aqui eu também tenho granulação, perdão, fibrina. A fibrina é este tecido amarelado. Anotem aí, fibrina. A fibrina, deixa eu até escrever aqui para vocês, ó. Vamos ver se eu consigo escrever. Puxar aqui, ó. Minha letra não é bonita, mas escrevendo ainda. Fibrina. Fibrina é o tecido que não é bom, né? Ó, não é bom, é um tecido ruim. Esse tecido aqui, que nós temos granulação, né? Vermelhinho, é um tecido de granulação. Nossa, um G lindo, gente. Oh, meu Deus. Minha letra não é boa, escrevendo assim ainda com o mouse. Vou ter que comprar uma canetinha para escrever aqui. Granulação. Minha letra é feia, mas nessa tão feia assim não, tá? Opa. Como é que eu apago? Esse acento ficou errado aqui. Borracha. Opa, apagou. Cadê a caneta? É um tio. Pronto. Então, a fibrina é um tecido que não é bom. A granulação é um tecido, ó, bom, viável. Todo enfermeiro quer ver o quê? Um tecido bom, granulação. Depois da granulação, vem o tecido mais lindo ainda, que eu não estou com a imagem aqui, depois eu mostro para vocês, que é o tecido de epitelização. O epitélio é a parte, vamos lembrar quando a gente era criança. Quando a gente é criança, machuca e cai, e aí a gente fere, fica feridinho e tal, aí fica aquela parte bem vermelhinha, brilhante, você põe a mãozinha, parece que gruda o dedo. Eu, quando era criança, amava aquilo ali. Ficar passando o dedo na ferida, assim, ó, grudando. Ou conhecimento errado, né? A pessoa não tem conhecimento, faz errado. Porque eu não posso ser contaminando a ferida. Aquele tecido vermelho brilhante, brilha, é a epitelização, é a última camada de tecido para depois vir a parte, né, final da pele. Então, estes são os tecidos que nós temos, tá? Para quem tiver curiosidade, tá bom? Os tecidos viáveis e os tecidos não viáveis. Ah, tem ainda o tecido, eu vou pegar uma imagem depois, mostro para vocês, de necrose. Necrose já é o tecido escuro, já é um tecido mais preto, morto, ele não tem vida. Essa fibrina aqui, eu tenho que levar, sempre pensar nela de forma negativa. O que eu tenho que fazer com essa fibrina? A fibrina eu tenho que retirar. E aí tem os tipos de curativo. No finalzinho eu vou falar como fazer ele, tá? Segura aí que eu já falo de como a gente vai retirar essa fibrina. A granulação eu não posso tirar. A granulação é um tecido bom. Vou antecipar aqui a fibrina. A fibrina eu posso retirar ela como? Na limpeza, limpando ali, né? Passando
ferida, o curativo, eu não vou esfregar o curativo. Eu vou sempre usar gases, né? Para higienizar, limpar e lavar, né? E aí eu vou lavar com gás, eu não vou secar nunca o leito da ferida, que é o leito, o meio. Essa aqui, ó, vou usar bastante essa imagem aqui, que tá bem legal. Este meio aqui, vou pegar uma caneta vermelha. Uma verde. Este meio aqui, ó, é o leito da ferida. O leito. Deixa eu desfazer aqui, peraí. Esse aqui é o leito da ferida, tá? Esse verde maior. Esse leito da ferida, ele não pode estar seco, ele tem que estar úmido. Eu nunca devo deixar secar, eu tenho que deixar ele úmido, porque o meio úmido, depois desse curativo aqui, ó, eu vou secar as bordas. As bordas eu seco. Mas o leito da ferida, o leito, ele tem que ficar úmido, porque ele precisa, né, proliferar ali essa granulação. Como que eu retiro essa fibrina, professora, daqui? Eu vou esfregar até sair? Não, eu não vou esfregar até sair, porque senão eu vou lesionar. Eu vou retirar ela como? Existem meios, né, químicos de retirada, que é a utilização de coberturas no local, que são as pomadas, os gels, né, que a gente vai ver já já, quais a gente vai utilizar para retirar a fibrina, ok? Já mostro para vocês. Deixa eu só tirar esse negocinho aqui. Espera aí. Eu vou marcar, pronto. E aí, o que pode interferir no processo de cicatrização? O estado nutricional do paciente. Como o paciente está desnutrido, afeta. Obeso, afeta. Tem que estar bem. O estado nutricional do paciente tem que estar bem. A temperatura corporal também vai afetar o processo de cicatrização. Vai retardar, vai aumentar o tempo para cicatrizar. Deiscência da ferida operatória também vai retardar o processo de cicatrização. Infecção de sítio cirúrgico. Vamos ter uma aula só sobre isso depois, tá? A infecção do sítio cirúrgico é um dos casos, né? Uma das situações que mais tem tido, né? Desde o momento lá intraoperatório até a evolução pode ocorrer esta infecção. Por isso que o curativo tem que ser estéril, tem que estar limpo ali, quando está com uma ferida operatória, principalmente quando a ferida operatória está aberta. E o que é a deiscência, né? Marques fala que a deiscência ocorre com mais frequência em cirurgias abdominais e pélvicas. Então, quando que vai ocorrer a deiscência de sutura? É mais comum ocorrer como, né? A deiscência de sutura. Ela vai ocorrer em cirurgias abdominais e pélvicas. Ela vai prolongar o tempo de internação, além de, né, de mostrar que os principais motivos de deiscência são as reinternações no pós-operatório. Então, geralmente, paciente que vai estar reinternando no pós-operatório é por causa de deiscência de sutura. A deiscência da ferida operatória. O que é deiscência? Quando os pontos abrem. Os pontos abriu e houve uma deiscência, uma abertura, uma queda mesmo ali. Então, é um dos motivos que vai ocorrer a reinternação de pós-operatório. Infecção de sítio cirúrgico. O que nós temos que fazer, gente? Olha o que pode levar, né? E o que nós temos que ficar tratando, né? Administrar remédios, né? Antimicrobianos, né? Controlar a glicose. Por quê, gente? A glicose, quem tem diabetes, é um risco muito grande de demorar, retardar a cicatrização, né? Monitorar a temperatura, a tricotomia, ou seja, cortar os pelos antes da incisão cirúrgica, limpeza do ambiente, ventilação das salas cirúrgicas, né? Reduzir o tráfego de pessoas na sala de cirurgia, os vestuários, os campos cirúrgicos, o material, tudo isso vai interferir na infecção do sítio cirúrgico. Então, nós temos que estar atentos. E o que são infecções do sítio cirúrgico? São aquelas que ocorrem como complicação de uma cirurgia, comprometendo o quê? A incisão, os tecidos, os órgãos e as cavidades manipuladas.
elas podem ocorrer, né, de 30 dias até 2 anos. Olhem bem, gente, né? Até 2 anos pode ocorrer uma infecção de sítio cirúrgico. Então, aquela cirurgia que até 2 anos não cicatrizou, ou até depois de 2 anos teve uma infecção na local da cirurgia, é resultante de bactérias, de micro-organismos adquiridos no ambiente hospitalar. Ou até não só hospitalar, às vezes a infecção do sítio cirúrgico pode ocorrer no ambiente domiciliar também. Ela é considerada, né, dos maiores problemas, né, de relação à biossegurança. Gente, ficou grudado aqui, ó, no slide não ficou, no slide não, no PDF, tá? O que está escrito aqui? É a causa, né, é considerada uma das principais riscos de segurança dos pacientes no serviço de saúde e representa o quê? 14 a 16% das infecções, ou seja, de 100 infecções no hospital, no mundo, né, em qualquer local, 16 é causada por infecção do sítio cirúrgico, do local. Sítio cirúrgico é a incisão do local da cirurgia. E a terceira complicação infecciosa mais frequente. Olhem bem, gente. O cuidado que nós temos que ter com essa ferida operatória. Quais são os tipos de infecção do sítio cirúrgico? Pode infeccionar a pele, o tecido celular subcutâneo, pode infeccionar face e músculo e pode infeccionar órgão, né? E o espaço entre os órgãos. Quando acomete a pele, né? Ela ocorre, né? Mais superficial. Quando é profunda, acomete face e músculo. Agora, quando ela acomete a cavidade peritoneal, o risco de uma sepse é enorme. O que é a sepse, né? A infecção generalizada. Quase não sai a palavra. E o que nós temos que estar, né, observando e relacionando as infecções, né, com o paciente? Né? O que está relacionado ao procedimento e ao paciente? Tempo de internação pré-operatória. Isso pode também interferir, né, das infecções, a tricotomia, o tempo, né, e o método que é utilizado para retirada daqueles pelos, né, como se tem alguma bactéria, algum fungo já presente ali antes de retirar, e aí você, preste bem, tricotomia da região genitália. Aí pode ser que aquela região já tenha fungo, uma cândida, por exemplo, né, ou outro fungo, outro protozoário, né, ou alguma bactéria. E aí você vai fazer a tricotomia. E durante a tricotomia, o que é tricotomia? Tirar os pelos, depilação, e cortar, né, aqueles pelos. E aí, muitas vezes, pode ter uma abertura ali, uma lesão na pele. Pode ocorrer. E aí, essa bactéria entrar. Então, já é uma porta de entrada. A antisepsia do campo operatório com solução adequada vai diminuir também esse risco. Realização de antibiótico, né, com profilaxia antes da incisão. Então, por isso que um dos métodos, né, pré-operatório que é utilizado é o paciente já iniciar o uso, né, de antibióticos antes, né, para já usar como profilaxia, como uma prevenção. Controlar o índice glicêmico, como eu falei, e o número de caixas cirúrgicas, né, com registro de expensão. Tudo isso são medidas, né? E o que está relacionado à estrutura e ao ambiente que a gente tem que cuidar? Ter um circulante para cada sala, não mais do que isso, né? Ou seja, não deixar um circulante para cada 2 salas, 3 salas, que pode ocorrer muitas vezes quando falta alguém na escala. Disposição adequada do antisséptico para a antisepsia cirúrgica das mãos. Olha, aqui a gente vai ter uma aula depois sobre higienização das mãos, eu vou falar com vocês. Mecanismo autônomo de manutenção de portas fechadas, tá? Então, para que a gente não tenha que abrir portas, né? Higienizei as mãos, aí eu vou lá ter que abrir a porta com o cotovelo ou ficar empurrando e o risco de contaminar vai existir ali. Estima-se que 60% dos casos de infecção do sítio cirúrgico pode ser evitada. Ou seja, os fatores de riscos modificáveis, né? Que são os cuidados que a gente tem que ter, isso pode evitar uma infecção de sítio cirúrgico. Então, aqui nós temos, ó, os cuidados que nós temos que ter com
a circulação e evitar uma infecção neste sítio cirúrgico, nessa ferida. E aí, quais são os cuidados que nós temos que ter no período pré-operatório com a ferida operatória, né? Com aquela lesão. Higienização adequada das mãos, identificar e tratar infecções pré-existentes, controlar a glicemia, como eu falei, e no período intraoperatório, antisepsia adequada das mãos, né? Realizar, profilaxia, como eu falei, antimicrobiana, preparar a pele com antisséptico, né? Então, um dos momentos ali é quando a gente higieniza. Em alguns centros cirúrgicos, né, o paciente já toma um banho com Clexane desgermante antes da cirurgia, para já tirar toda a camada grossa de contaminação. Depois que esse paciente tomou o banho com Clexane desmergente, né, que é o que vai ensaboar, ele vem para a sala de cirurgia e ali o profissional, a equipe, né, de enfermagem, junto também com a equipe médica, em algumas situações, vai fazer o preparo do paciente com uma solução, né, alcoólica, né, antisséptica, né, que vai estar, geralmente PVPI, que vai passar ali para fazer uma antisepsia do local. Manter cuidado rigoroso da parte estéril da sala operatória. E no período pós-operatório, higienização adequada das mãos toda vez que entrar em contato com o paciente. Gente, quantas vezes a gente vê profissional que sai de um quarto, sai de outro, já vem com a mão direto na ferida do paciente, né? Nem higieniza as mãos, nem usa um EPI necessário, e já vai observando e vendo como está a ferida. É um risco de contaminação do paciente. Manter curativo estéreo 24 horas após o procedimento, ou seja, fez a cirurgia hoje, ficar 24 horas sem abrir aquele curativo. Ele tem que ficar fechado por 24 horas. Técnicas curativas adequadas a realizar de forma séptica, vou mostrar já já como fazer o curativo, tanto com pinça como sem pinça. Avaliação diária da ferida operatória, todo dia avaliar a ferida. Como está a ferida? Está com sinais de inflamação? Não está com sinais? Como que está? Educar o paciente e a família. E aí vem os curativos, né? Olhem bem aqui, ó. O primeiro curativo é o curativo oclusivo a vácuo. Neste caso aqui, ó, vai utilizar um vácuo para drenar a secreção que está aqui dentro. Aqui em Palmas teve um caso de uma paciente que perdeu um membro inferior. E o que salvou a vida dela foi esse curativo a vácuo. Esse curativo era realizado dentro da UTI, diariamente, né? Para retirar toda a secreção. O curativo a vácuo, ele vai, né? Ele é um curativo de pressão negativa, vai estar ocluído e ele vai sugar, né? Retirar, olha que tem um dreno aqui, ó, aparecendo um dreno, drenar essa secreção. Existe o curativo oclusivo com dreno tubular subcutâneo, tá? Neste caso, vai realizar um curativo oclusivo. Existe o enfaixamento do membro, o pós-operatório. Existe o curativo simples de pós-cirurgia por videolaparoscopia, né, com a cirurgia de vídeo. O curativo compressivo, qual a diferença do curativo compressivo para o curativo oclusivo? O curativo compressivo tem que ser apertado, geralmente curativo vascular, para evitar sangramentos. O oclusivo só vai ocluir, né, com gases, atadura, né, e ocluir aquela região. E tem o curativo a vácuo, né, em peritoneuostomia, ou seja, quando faz a retirada do peritônio, aqui está um exemplo, né, de retirada não, gente, a abertura do peritônio, desculpe, tá? E aqui tem, então, um curativo de a vácuo também. Aqui são alguns materiais que é utilizado para curativo, tá bom? Aqui nós temos também, né, as telas, vou falar delas já já aqui. Alguns curativos, né, de silicone e tudo mais, que vão ser utilizados no pós-operatório. E quais são os princípios para realizar o curativo? Como escolher qual material utilizar? Vamos saber? Primeiramente, eu tenho que assegurar a privacidade durante a realização do curativo. Ah, professora, eu estou numa enfermaria, tem vários leitos ao redor. Eu tenho que colocar um biombo, eu tenho que garantir a privacidade do paciente.
avaliar o histórico. Antes de eu abrir um curativo, eu tenho que ler a anotação de enfermagem do dia anterior, do plantão anterior. Eu tenho que ler, peraí, o que ela usou ontem? Como estava a ferida ontem? Estava secretiva? Eu tenho que saber. Por isso que o relatório de enfermagem, eu quero depois fazer uma aula com vocês de anotação de enfermagem, nem está na ementa aqui, não quero fazer com vocês, é importante. Eu tenho que relatar tudo o que eu relato do que eu fiz com o curativo, eu tenho ali que estar observando, né? Porque a enfermeira do dia anterior, da noite anterior, do plantão anterior, né? Ou do mesmo dia ali, ela fez o curativo. Tem curativos que é de 24 horas, de 12 horas, de 6 horas, depende do curativo, né? Da secreção que vai estar ali, da quantidade e tudo mais. Então, ele tem que ser trocado. E eu, toda vez que eu trocar este curativo, eu tenho que relatar o que eu vi no curativo, que tecido eu visualizei. Era fibrina? Era granulação? Qual a quantidade de secreção? Qual era a cor da secreção? Qual era a característica? Qual era o odor? Vamos fazer depois um relatório sobre isso, tá bom? Na nossa próxima aula, a gente faz um relatório de curativos, tá bom? Combinado? Eu vou ensinar vocês a fazer relatórios, né? Anotação de enfermagem, do que eu tenho que anotar, o que é importante, o que não é. Então, avaliar a evolução da ferida, né? Definir produtos e cobertura a ser utilizado, baseando em evidências e nos recursos disponíveis. O que é evidência? Científica. Vamos ver o que nós temos hoje? Ó, temos aqui, passamos ali, né, a tela de silicone. A tela de silicone, ela é indicada para feridas crônicas, queimaduras, úlceras, para fixar enxerto. Você sabe o que é enxerto? Enxerto, gente, é quando vai retirar parte, né, estrutura. Por exemplo, tem uma lesão, uma ferida, e essa ferida não está fechando. Teve uma grande perda de massa muscular naquela região, né? Ou tecido cutâneo, ou o que seja. E aí, ela não está produzindo, as células não produzindo, ficou aquele vácuo ali dentro, aquele buraco, né? Aquela depressão. E aí, vai retirar, né? De uma parte da doadora, geralmente locais que eu tenha mais tecido viável, retira parte da parte doadora e vai enxertar, vai colocar este tecido, né, ou muscular, ou cutâneo, ou o que seja, na região que vai ser enxertada. E esse enxerto, ele precisa de fazer curativo. Geralmente, esse curativo de enxerto são curativos cirúrgicos, feitos no centro cirúrgico. Curativos de queimaduras, né, de 2º grau, 3º grau, também são feitos em centro cirúrgico, pela gravidade, pela dor que o paciente pode sentir, né? Não tem contraindicação o uso de tela de silicone, mas nem todos os locais têm, tá bom? Então, a tela de silicone, ela vai usar como, né? Ela é porosa, ela previne que o curativo fique aderido à ferida, ok? Olha ela aqui, ó. A tela de silicone. Olha, ela é porosa, tem vários poros. No SUS encontra também. Olha essa malha impregnada com parafina. Olha aqui, ó, muito utilizado para queimaduras, tá bom? Paciente com queimadura usa muito a malha impregnada com parafina. Outra questão também para queimaduras, né? Até eu participei da banca do TCC semestre passado aqui em Palmas, um estudo maravilhoso, né? Pensa no aluno que assim, ó, um parênteses rapidinho aqui. O professor tem orgulho de aluno que se destaca, né? Então, assim, eu falo, é um aluno, eu posso até falar o nome do aluno, que é o Paulo, um aluno, Paulo Sérgio, né? Um aluno nota 10, né? Ele formou semestre passado aqui em Palmas. Um aluno maravilhoso. Ele fez um trabalho, olhe bem, eu dava aula para ele ainda no 3º período. Não, 2º período, anatomia. E ele já falava da vontade de fazer o TCC em área de curativo. E aí, no 5º período, 6º período, dando aula para ele. E aí, no 5º período, não, 6º período, dando aula para ele de suporte básico de vida, se eu não me engano, acho que foi no 6º. Ele viu e quis fazer um TCC, né, a monografia, sobre feridas, né, tratamento, os cuidados de enfermagem com queimadura, feridas, né, por queimadura. E aí o estudo dele foi usando, né, a tecnologia atual, usando a pele da tilápia. Não sei se vocês já viram esse tipo de curativo.
Gente, a monografia dele ficou perfeita, perfeita. 10, com certeza, né? Então, assim, foi maravilhosa, muito boa mesmo. Pena que por causa da pandemia não deu para ele fazer um estudo de campo aqui na cidade. O objetivo dele era fazer um estudo, né, em relação a essa pele de tilápia. Mas ele foi atrás, pesquisou, foi atrás, que foi em 2017, se não me engano, né? É do Nordeste, se eu não estou enganada, é do Nordeste, os pioneiros deste curativo com pele de tilápia para a regeneração celular, né? Em feridas por queimadura. E ele conseguiu contato com essa equipe, né? Então, assim, foi perfeito. Um trabalho, assim, de excelência. Então, vocês, alunos ali, aí, já comecem de agora a pensar o que eu vou falar na monografia, né? O que eu quero falar, o que eu quero pensar. Comece de agora, para você já, quando chegar na época, e arrasar. Voltando aqui, né? Então, a malha impregnada de parafina, ela não adere à pele também, ela é um curativo estéreo, ela vai evitar que na hora da troca do curativo, este curativo lesione. Muito cuidado, gente. Nossa, tinha que ter 2 aulas só para falar de curativo, né? Eu sou apaixonada. Na hora de trocar o curativo, a gente nunca deve retirar a cobertura, né? Que está ali, a primeira cobertura, seca. Eu tenho que deixar úmido, umidificar esse local. Porque até na hora de retirar o curativo, eu posso trazer um trauma àquela ferida e retardar a cicatrização. Então, eu tenho que primeiro umidificar esse local. Então, aqui a malha impregnada com parafina, ela é estéreo, ali bem, ó, usando pinças, é um curativo estéreo. A AGE é a base para utilizar em tecido de granulação. O que é o AGE? O AGE é um ácido gráfico essencial. Ele é utilizado, né, para ajudar o tecido de granulação a proliferar, a aumentar. É um curativo, aplicar sempre ele de forma estéreo, tá? O AGE é o ácido gráficos essenciais. Ele é rico em vitamina A, vitamina E, tá? E é um excelente óleo, né? Também conhecido como óleo de girassol também, tá bom? Ele é excelente para ajudar a fazer. Então, assim, por que eu não posso deixar o leito da ferida seco? Porque quando eu for trocar o curativo, esse leito da ferida estiver seco, ele vai aderir o curativo. Então, o leito, gente, é o meio da ferida. Leito é o meio. O leito da ferida tem que estar úmido, ele não pode estar seco. Eu não posso deixar aquele leito seco. As bordas têm que estar secas, porque senão elas vão macerar. O que é macerar? Elas vão como se fosse uma erosão descendo. Então, eu tenho que deixar o leito úmido e as bordas secas. O gel hidroativo também ajuda, ó, ao desbridamento autolítico. Quando que eu vou usar esse gel hidroativo, né? Quando eu tô, né, com feridas com laceração, quando eu tenho para retirar, né, aqueles tecidos de fibrina, eu não uso ele em pontos, né? Ah, um detalhe. Ponto cirúrgico, eu só vou usar o quê? Na incisão cirúrgica, eu só vou usar o soro para lavar e o álcool. Só isso, nada mais do que isso. Ok? Incisão cirúrgica, eu só vou usar soro para limpar, higienizar, né? E álcool, 70%, para evitar, né? Para limpar a região. Estes outros materiais eu uso na ferida que está com lesão aberta e não no ponto, ok? E a ferida operatória que está com um ponto, ele não pode ficar molhado, né? Úmido, tem que estar seco. Sempre seco. Ferida operatória, mais uma vez, ó. Olhem para mim aqui, vou até dar um zoom aqui na parada. Olhem para mim. Ó, olhem aqui. Ferida operatória com incisão cirúrgica, com pontos, eu só vou limpar com soro fisiológico e passar gases com álcool. Só. Ferida operatória que teve deiscência de sutura, igual eu mostrei anteriormente, tem tecido, tá aberto os pontos,
Eu vou utilizar as coberturas de acordo com a necessidade. Se eu quero cuidar da ferida operatória para retirar fibrina, eu posso utilizar um gel hidroativo para retirar. Ou o mais comum que a gente usa aqui, se eu posso pular aqui, é a papaína. Só pulando aqui para vocês verem. A papaína é um excelente para debridar, né? Ela vai agir como forma debridante da fibrina. Então, a papaína porque ela é a base do mamão. Isso mesmo. A papaína tem concentração de 2%, de 10%, tá? E de 6% também. Ela pode ser em pó ou em gel. Geralmente ela é manipulada, né? Em farmácias manipuladas. E ela é um excelente, né, debridante. Ela vai retirar a fibrina. Como que eu vou aplicar a papaína? Lavei a ferida com soro fisiológico a jato. Foi lavado a ferida com soro fisiológico a jato. Depois que lavou, eu venho com a gaze estéreo, ok? Coloco a papaína na gaze, ou também uma das formas, né? É com a luva estéreo, colocar a papaína na luva, e com a gaze eu pegar e passar no local somente que tem fibrina. Eu não coloco papaína em tecido viável. Papaína não vai em tecido de granulação. Papaína só utiliza em tecido inviável, ou seja, fibrina, necrose, tá? Então, papaína não uso em tecido viável. Voltando aqui. Temos as membranas ou filmes semipermeáveis, ó. Utilizados também na cicatrização, tá? Esses filmes aqui podem ficar... a duração dele, né? Pode ser até 7 dias, tá? Ele pode ficar até 7 dias, mas eu sempre tenho que... Por ser transparente, eu sempre vou observar. Se tiver tendo secreção, eu tenho que retirar este fio semipermeável, tá bom? Sulfadiazina de prata, excelente para queimaduras, para tecido que está ali necrótico, ok? Então, a sulfadiazina de prata é uma das coberturas que a gente utiliza em queimaduras. Não vou utilizar em pontos, tá? Eu estou mostrando para vocês os tipos de cobertura. Queimadura, eu vou estar utilizando, ou em tecido necrótico. Alginato de cálcio. Lembra daquela imagem? Né? Ó, vamos ver aqui aquela imagem. Rapidinho aqui, ó. Lembra dessa imagem aqui? Cadê? Aqui. Olha essa imagem. Deixa eu pegar aqui a canetinha. Olha essa profundidade da deiscência. Com certeza, essa deiscência vai estar produzindo secreção. E muitas vezes, as deiscências de sutura produzem secreção em grande quantidade. E aí eu preciso o quê? Olha aqui outro, ó. Utilizar alginato de cálcio. O que é alginato de cálcio? Eles são fibras, né? São sais de polímero natural, né? De algas marinhas que vão absorver. É utilizado especificamente quando eu tenho aquela ferida com bastante exudato. Falem comigo aí, ó. Exudato. Exudato é secreção, tá bom? Sabe aquela ferida com muita secreção? E você limpa. Acabou de fazer o curativo, depois de meia hora, tá lá secretiva. Eu tenho que utilizar alginato de cálcio. Esses materiais que eu falei, nenhum deles é prescrição médica. O enfermeiro tem autonomia. Claro que eu vou comunicar a equipe, né, gente? Geralmente, né, existe nos hospitais de grande porte uma equipe de curativo, né, que é coordenada, com quase certeza, quase todos os locais, pelo enfermeiro. Não existe profissional mais habilitado para tratar ferida do que enfermeiros. Na minha formação, há 10 anos atrás, que eu sou enfermeira, eu tive uma professora que hoje ela é amiga, colega de trabalho, e tem uma clínica maravilhosa aqui em Palmas, de curativo, né? Propaganda aqui, né? Vocês não conhecem, mas quem tiver interesse, ó, lá no meu Instagram, procura Dermacura. Eu vou até compartilhar um link dela no meu Instagram. A Dermacura é uma clínica aqui em Palmas, né, que usa ozonioterapia e várias questões para tratar feridas
Olha aí o empreendedorismo, gente, ó, surgindo aí, ó, empreender, abrir negócio para cuidar de curativo. Essa minha ex-professora, hoje colega e amiga, Morgana, ela é hoje a responsável pela comissão de feridas do Hospital Geral daqui do Tocantins, né? O maior hospital do estado, né? Que é o HGP. E ela hoje coordena a equipe de curativos, ou seja, ela tem um respeito dos profissionais médicos, ela tem um respeito da equipe, todos os enfermeiros, porque ela tem um conhecimento. Olha a importância de ter conhecimento. E ela começou, ó, devagarzinho. E hoje ela lidera a equipe, a comissão de curativo. Então, qualquer curativo, do mais simples ao mais tenso, que precisa de... Tem um protocolo, existe protocolos. Né? Eu vou até ver com ela, se ela me autoriza, se ela me passa o protocolo de curativos aqui do hospital do HGP de Palmas, eu compartilho no link com vocês, tá bom? Se ela me autorizar, eu compartilho com vocês. Outro curativo que nós temos, né? É o carvão de prata. Quem aqui já colocou carvão na geladeira para tirar o mau cheiro da geladeira? Minha avó fazia isso, falava, se vai viajar e ficar muitos dias fora com a geladeira fechada, quando põe o carvão para tirar o mau cheiro. E é isso aí. O carvão, ele absorve o odor. Então, aquela ferida que tem bastante infecção, aquela ferida, né, operatória, que teve deiscência, e eu preciso tirar aquele mau cheiro da ferida, carvão ativado com prata. Ele é este pretinho aqui mesmo, ó. É um carvão ativado, colocado em feridas infectadas, ok? A papaína eu já falei. A colagenase é a prima pobre da papaína. Por que a prima pobre? Porque a papaína é a melhor que tem, gente, para tratar feridas e tirar a fibrina da... Meu Deus, já são 8 e 10, tem que passar o vídeo para vocês ainda. Mas vai dar tempo, calma aí. Se não der tempo de terminar tudo hoje, ela que vem eu falo mais de curativo. Gente, eu sou faladeira, eu falo muito, vocês viram, né? E quando é curativo, dá vontade de ficar aqui falando até a próxima aula de novo de curativo. Se vocês quiserem, eu falo de novo de curativo, mais curativos ainda, eu trago mais curativo para vocês. Voltando aqui, rapidinho. A colagenase é a prima pobre da papaína. Por quê? Ela tem ação também, né, de debridar. O que é o debridar? Eu falei debridamento, mas nem todo mundo entende a palavra. Debridar é retirar. Retirar. Eu posso fazer o debridamento químico, com pomadas, né, gel, ou debridamento físico, com bisturi. Quando eu faço um bisturi, com a gás, eu estou retirando. Então, é o debridamento, ok? A colagenase, ela tem também essa função, igual a papaína, só que ela é a prima mais pobre. Por que mais pobre, né? Ela é mais baratinha, de maior acesso, e a ação dela demora mais. Agora, uma coisa que quer ver enfermeiro morrer do coração, né, que muitos médicos fazem, é o quê? Acabou de fazer a cirurgia. Ferida está ali limpinha, perfeitinha, pronta para cicatrizar de primeira intenção, tudo certinho. Aí, o abençoado do médico, com todo respeito, alguns, a maioria geralmente faz isso, são os ortopedistas, com todo respeito também, tá bom? Que eu respeito a classe. Lasca colagenase nessa ferida. Pra quê? Pra que vai colocar colagenase numa ferida operatória limpa? Colagenase eu só uso quando eu tenho um tecido inviável. O que é um tecido inviável? Não esqueçam, tecido inviável. Necrose e fibrina. Fala comigo aí, ó. Necrose e fibrina. Eu uso colagenase quando eu tenho necrose e fibrina. Colagenase e papaína quando eu tenho necrose e fibrina. Tecido bom, granulação e epitelização, e epitélio, eu não uso colagenase e nem uso papaína, ele tá bom. Se eu colocar, eu vou estar agredindo. E mesmo que eu tenha fibrina e necrose na ferida, eu tenho que colocar somente nos pontos que tem fibrina e necrose. Eu não posso passar, né? Tem gente que pega assim, igual vai escovar os dentes, pega creme dental, enche a pasta de dente, nem precisa. A pessoa, o enfermeiro, vai lá, enche a gase de colagenase, enche a gase de papaína. Para quê? Para lambuzar tudo?
para agredir todo o tecido bom? Não, eu vou colocar especificamente nos pontos que tem, tá? Professora, e se sem querer triscar? Não, uma coisa é pequena. Agora, você lambuzar, a palavra lambuzar, né? Você encher essa gase de papaina, não, eu tenho que colocar no ponto específico. Além de ser cara, eu estou ainda agredindo, perdão a palavra, o tecido viável. Muito cuidado nós temos que ter na hora do curativo. E o Protosan é uma outra solução. O Protosan teve uma época aqui em Palmas que os hospitais estaduais, né, estava rico, né? O estado estava rico, e aí eu usava Protosan a balde. O Protosan, ele tem a mesma função do soro fisiológico, só que ele é o primo rico, tá bom? O primo rico é o Protosan. O soro fisiológico vai agir da mesma forma, tá? Agir limpando. E aí, o Protosan, ele vai ser usado ou ele ou o soro. Não pode usar os dois, senão um inativa o outro. Ele vai usar para limpar, descontaminar, hidratar a ferida. Ele ajuda a retirar as crostas. Se eu quiser usar ele, beleza. Mas eu não vou usar ele junto com o soro, tá bom? Ah, eu pulei bem aqui, ó, que eu não falei. Hidrocoloide. O que é o hidrocoloide, gente? O hidrocoloide é uma placa que ele é gelatinoso, é gelatina e pectina. Aqui ela, ó. Ela ajuda a proteger proeminências ósseas, ela é chamada de segunda pele, ok? Então, a placa de hidrocoloide eu vou usar em feridas, né? Que geralmente, né, utilizo em feridas que não tenha secreção, tá bem? E para finalizar, os cuidados que nós, se você for um enfermeiro que vai trabalhar em home care, cuidar de paciente pós-operatório. Então, a gente tem que orientar esses cuidadores que vão ficar em casa, né? Eles têm que ser responsáveis pela troca do curativo no domicílio, né? Se for um cuidador de idoso, alguma coisa, tem que orientar esse cuidador. Eu tenho que evitar, né? E falar para esse paciente, para esse cuidador não entrar em contato direto com a ferida, né? Sem higienizar as mãos. Tem que ter essas orientações para ele. É dever da enfermagem fornecer, né, instruções sobre como realizará o curativo em domicílio. Alguns curativos vai ser feito pela família. E eu tenho que orientar, sempre orientar. Higienização das mãos. Sempre orientar a fazer o curativo com luvas, né? Ali. Claro que o acompanhante não vai saber usar uma luva estéreo, mas eu tenho que orientar a usar pelo menos luva de procedimento. Disponibilizar material e tudo mais. Se é um serviço do SUS, né? Eu tenho que orientar a equipe, né? E tudo mais, a estar ali realizando o curativo. Né? Fornecer se eles podem pegar o material na unidade de saúde ou não. Treinar este acompanhante, treinar o cuidador, né? A realizar a ferida. Enfatizar, olha aqui, ó. Por que eu falei da ferida seca, da ferida úmida? A ferida que vai para casa é a ferida operatória. Não vai para casa uma ferida tão contaminada, tão aberta desse jeito, né? E quando vai, a equipe de enfermagem vai realizar a ferida. Perdão, realizar o curativo. Quando vai para casa uma ferida operatória limpa, ela tem que ficar seca e limpa. Então, não confundam, gente. Mais uma vez, ó. Vou lá de novo. Ferida que não está contaminada, ferida operatória, ela tem que estar sequinha e limpa, sempre. Ferida com ponto, sempre seca e limpa. Ferida que tem deiscência de sutura, ferida que tem abertura, tecido de granulação, o leito da ferida, o leito, ele vai ficar úmido. Úmido é o quê? Não é encharcado de secreção. Mas eu não tenho que ficar secando, eu tenho que manter o leito da ferida úmido. Úmido não é encharcado. Então, me entenda bem. Ferida operatória com incisão cirúrgica, seca e limpa. Ok? Ferida, né? Geralmente, ferida de lesão por pressão, que é um paciente que é acamado ali muito tempo. Aquele meio ali, ele tem que estar, né? O leito da ferida tem que estar úmido, ok? Não confundam, por favor.
Orientar o paciente, pelo amor do Senhor. Ele não pode retirar as suturas, tá bom? Não ensina a tirar os pontos. Orienta ele a procurar a unidade para retirar os pontos. E orientar esse paciente para os possíveis sinais de alerta. Sentiu dor, secreção, né? Febre, sinais logísticos, procurar a unidade. E aqui, ó, sinais de alerta, rubor, que é o vermelhidão, edema, odor fétido, drenagem purulenta. O que é drenagem? Secreção, dor e febre. Procurar a equipe médica, a equipe de saúde. Não sou médica, né? A equipe de saúde, ok? E aí a gente finaliza essa parte aqui. Eu quero mostrar para vocês um vídeo. Dá tempo? Dá. Temos que mostrar um vídeo. De realização de curativo, tá? Utilizando luvas estéreo, tá? E depois, uma forma de curativo utilizando pinça. Vai passar um pouquinho do tempo hoje, mas me aguardem aí, tá? Não saiam, por favor. Não me abandonem. Espera aí. Cadê? Aqui. Eu vou ampliar agora para vocês, tá? Não se preocupe. Ó, vai ser uma técnica de curativo, utilizando primeiro, vou colocar primeiro utilizando a luva. Essa aqui é uma ferida aberta, ok? E depois eu vou mostrar uma com ferida cirúrgica. Peraí, deixa eu primeiro mostrar as feridas cirúrgicas, porque se não der tempo de mostrar as outras, na próxima aula que eu vou mostrar mais de curativo, eu mostro para vocês. Peraí, deixa eu abrir aqui. Só um minutinho, calma aí. Só um minutinho, não saiam, por favor. Vamos lá. Vou colocar aqui. Eu vou mandar o link, vou postar esse link no grupo, tá? Para você assistir depois. Vou do começo. Espera aí. Vamos lá. Não, esse aqui. Olha, gente, eu coloquei o play. Não. Espera aí. É o... Desculpe, gente. Ocorre. Nas melhores famílias ocorrem os erros. É esse aqui. De um lado, tem gente que não viaja por causa dos preços das passagens. Do YouTube, né? Tem gente que tem milhas, mas não usa. E aqui tem gente que resolve... Propagandas básicas. Ignorar anúncios. Vamos lá. Agora vai. Pronto. 6 minutinhos só o vídeo. Não saiam. Fique aqui comigo. Atenção para os materiais necessários. Após reunir o material, direcione-se ao quarto do paciente. Apresente-se. Abaixe as grades. Solicite que confirme o nome completo e a data de nascimento.
confrontando com as informações da pulseira de identificação e a prescrição médica. Mostrando passo a passo, tá? É um curativo de uma incisão limpa. Na próxima aula eu vou mostrar da contaminada, que eu vou falar mais um pouquinho. Sabão ou álcool a 70%. Passo a passo, eu vou mostrar na próxima aula também para vocês, de higienização das mãos. Vocês devem ter visto já em biossegurança, mas eu vou reforçar com vocês, tá bom? Eu vou deixar o link deste material, desse vídeo naquele link nosso. Calce as luvas. Aqui é uma incisão simples, tá, gente? Não está contaminada. É um curativo... Coloque o paciente em posição adequada, operatório, facilitando o acesso à área do curativo. Abra um saco plástico para desprezar o material contaminado. Sempre levar o lixinho junto. É importante sempre deixar a bandejinha montada com o material. Corte as fitas hipoalergênicas necessárias para as coberturas dos curativos. Uma dica, faça isso antes de calçar a luva, tá? Porque depois que você calça a luva e for cortar essa fita, Jesus, dá um trabalho, porque ela gruda, ela vai fazer maior confusão. Então, uma dica, tá? Isso aqui é só um vídeo ilustrativo, tá, gente? Vou corrigindo algumas coisas que eu acho pertinente. Não saiam, fiquem aí comigo. Quase acabando. Faltam 3 minutinhos só. Abra os frascos de soro fisiológico. Observe que ela colocou álcool no algodão para higienizar os invólucros das gases, para higienizar o frasco de soro fisiológico, para que não contamine. Esse é um curativo simples, ela vai realizar com luva de procedimento, ok? Curativo o pacote simples. De curativo na bandeja. E aí ela vai utilizar a luva de procedimento e o curativo estéreo vai estar aí, ó, com a pinça. Então, quando utiliza pinça... umedeça algumas gases com soro fisiológico. Quando utiliza pinça, ela não precisa utilizar a luva estéreo, ok? Ela está utilizando a luva de procedimento para depois utilizar as pinças que estão estéreis. Retire o curativo com uma pinça dente de rato e despreze no saco plástico. Aqui, ó, gente, um dreno de Penrose, ó. Paciente com dreno de Penrose e esse dreno está numa bolsa de caraia, que é chamada, essa é a bolsa de caraia, olhem bem aí, ó. Limpe a área em volta da incisão com soro fisiológico. Ó, movimentos circulares, sempre movimentos circulares, olhem bem, ela vai fazer, ó. Limpe a incisão com uma gase embebida com soro fisiológico, partindo do centro para as bordas em sentido único, trocando as gases a cada movimento. Sentido único circular. Olha a tricotomia quando houver indicação. Sempre iniciar com a incisão mais limpa, ok? Menos contaminada. E neste caso, também já higienizou a região umbilical. Como faz a trouxinha, ó. Ela não fez a trouxinha bonitinho. Eu iria, se fosse professora, eu iria brigar com ela.
Ela tá fazendo já para fechar o curativo, mas não ficou bonitinho, né? Ela poderia ter pegado mais bonitinho. Na hora de fazer o curativo, existe também a possibilidade de fazer a trouxinha bonitinha. Você viu que não passou nada, só o soro ali ao redor e passou depois o álcool? Não teve ali, não precisou colocar nenhuma cobertura, porque já está sequinho. E dependendo do curativo, ele pode ficar aberto, não precisa mais ocluir, tá? Como saber se está bem sequinho? O primeiro curativo a gente vai ocluir para evitar uma infecção. Mas depois os curativos. Depois que está mais do quarto dia em diante, pode deixar aberto. Identificar o curativo com a data, a hora e o seu nome que você trocou. E pronto. Curativo realizado simples e com sucesso. Retire o material e despreze adequadamente. Posteriormente, realize as anotações de enfermagem. Isso, que na próxima aula a gente vai aprender. Tá bom? Ô, gente! Deu tempo ainda, faltou 2 minutinhos para acabar a aula. Ô, gente, que delícia! Eu amo falar de curativo. Eu sou suspeita, porque eu amo, gosto demais. Gosto de estar ensinando aquilo que dá prazer para a gente, né? O professor, ele tem prazer, eu pelo menos, né? Tenho prazer de falar, de estar mostrando um pouco mais, né? Sobre curativos, né? Sobre tudo isso. Então, é prazeroso demais. Eu, enquanto professor. Então, eu quero que vocês dê uma lida no material, tá? O material vai estar disponível já para vocês. Já está lá disponível, na verdade, no link, tá? Eu vou colocar hoje, não coloquei, o link do vídeo que passei hoje para vocês, tá? Desse curativo. E aí, espero que vocês possam espero que vocês tenham gostado da nossa aula, tá bom? E que a gente possa, na próxima aula, aprender ainda mais, né? Sobre os processos de curativo e tudo mais, como se dá aqui essa imagem. Mais uma vez, vocês lembrarem e não confundirem. Quando está na primeira intenção, eu só vou utilizar o soro e o álcool. Agora, nesta questão aqui, na segunda intenção, aí sim eu tenho que utilizar outros tipos, né, de soluções, de coberturas, tá bom? Então, eu tenho que estar bem atento ao que utilizar, ok? Então, muito obrigada pela presença de vocês, tá? Hoje, pontualmente, né, 8h30. Deixa eu tirar a fotinha nossa aqui. Tirei o print aqui pra gente, tirar aqui o outro. Muito bom, gente, muito bom estar aqui com vocês, tá bom? Próxima aula, vou falar de curativo de novo, e aí eu mostro o vídeo de como realizar o curativo, de como calçar uma luva estéreo, tá bom? A gente vai estar falando na próxima aula. Tchau, tchau, fiquem com Deus. Fui! Tchau, tchau.